Fala galera, beleza? Vamos fazer um recap do mercado hoje, mini índice, né? Um mercado bastante interessante, principalmente com a queda, né? Ali identificando um ciclo bastante importante no mercado, tá? E uma falha de continuidade em uma movimentação depois de uma falha no fundo. É comum o mercado dentro desse ciclo buscar uma extremidade, depois buscar outra extremidade, e você sempre deve buscar uma segunda falha. O preço ele vai te informar exatamente quando o mercado tem uma segunda falha e vamos especificar exatamente como foi esse tipo de análise no preço durante as suas movimentações. Beleza, galera? Vamos lá. Primeiramente, o mercado criou essa movimentação de alta, né? Desse cenário aqui de grande baixa, grande alta, abriu ontem. Nesse cenário aqui, quem não viu o estudo lá na comunidade do Instagram, mandei exatamente essa análise aqui numa movimentação e um padrão de um setup de 20 barra de gap em relação à média, tá? Onde o mercado criou exatamente aqui essa movimentação, né? De baixa, um movimento corretivo, onde você avalia exatamente essa fraqueza da correção nos preços, depois dessa lateralidade, que é uma pequena movimentação climática, e hoje ele abre, dando continuidade a essa lateralidade aqui, ó, um mercado bastante lateral, essas lateralidades é bastante importante você visualizar essas extremidades do preço, onde o mercado costuma vir buscar e falhar constantemente. Então, hoje ele abriu buscando essa extremidade da mínima, tá? Quando o mercado ele cria esse impulso forte aqui, principalmente nesse pequeno gap no meio da lateralidade. Quem não viu o vídeo sobre armadilhas, eu tenho um vídeo sobre armadilhas dentro de uma lateralidade. Vou deixar o link aqui, né, dentro da descrição desse vídeo. O mercado vem buscar esse tipo de movimentação ampla, com grandes barras até essas extremidades da lateralidade, visto que a gente tinha, ó, essa mínima aqui, que o mercado vinha trabalhando, tinha deixado micro fundo duplo aqui com essas duas barras. Era comum o mercado vir buscar essa movimentação. E ele abre com essa pequena movimentação de baixa, com uma grande amplitude aí nessa barra, com mais de, de 300 pontos essa barra. E tem uma reversão de duas barras, ou seja, uma falha imediata aqui no fundo dessa lateralidade. Quando o mercado vem buscar essa outra extremidade, você não busca um rompimento exatamente quando o preço está nessa extremidade aqui, onde ele vem falhando constantemente. O que você tem que buscar é entender se o preço ele vem dar continuidade aqui com uma forte barra, com mais de 60% fora dessa região aqui de lateralidade, desse ranger de lateralidade. E a próxima barra, se ela vir testar, ela tem que deixar uma sombra proeminente aqui e voltar para dar continuidade a um rompimento bem sucedido aqui dessa lateralidade. E não foi exatamente isso que o preço ele veio buscar, ele simplesmente veio falhar na primeira barra que tentou fazer a superação dessa lateralidade, essa resistência da lateralidade, que é a barra de número 5 aqui, ó, a quinta barra desse gráfico, e a próxima barra também é uma barra lateral, ou seja, é uma barra que está, é um conjunto de barra aqui, ó, essas duas barras, ela já informa a fraqueza dos compradores em dar continuidade ao rompimento dessa lateralidade. Agora, uma dica de ouro para quem está buscando operações dentro de lateralidade e também rompimento, se o mercado já está com uma lateralidade exaustiva. A média móvel, muitos falam que a média móvel ela não serve de muita coisa em uma lateralidade. De fato, em uma lateralidade estreita, ela não vai servir. Agora, num tipo de lateralidade com uma amplitude maior como essa, de 500 pontos, 600 pontos, quando o mercado ele tenta romper uma lateralidade, a média móvel ela precisa estar um pouco distante. E eu vou mostrar agora exatamente um tipo de lateralidade, um tipo de movimentação de primeiro impulso dentro de uma lateralidade, que é exatamente quando o mercado ele atinge uma extremidade, ele vem buscar essa extremidade, que é um primeiro impulso,
esse primeiro impulso ele precisa trabalhar com algum preço fora dessa extremidade. E a média móvel ela vai exatamente estar aqui, ó, distante desse preço. Por quê? Porque esse preço aqui de impulso, ele foi tão forte que trabalhou fora dessa extremidade. E aí o mercado recua exatamente até um teste da média, certo? Essa média ela já vai começar a ter a sua inclinação aqui para um preço. E quando o mercado vem trabalhar exatamente na correção até a média, ele tem uma segunda falha e volta com movimentos mais impulsivo dentro do teste da média, voltando para aquele impulso, aquele primeiro impulso para fora da lateralidade, testou a média e volta com uma segunda falha exatamente na média móvel, certo? Exatamente aqui na média móvel, o mercado vem falhar e volta para fora daquela lateralidade. Já aqui, o preço ele tem uma segunda falha exatamente, uma primeira falha exatamente quando ele testa essa extremidade. Ele não tem nenhum preço trabalhando fora dessa extremidade. E a barra lateral, a gente já entende isso, e os conjuntos de barras laterais. E aqui a nona barra já é um primeiro impulso, ou seja, uma primeira perna, mas a gente busca uma segunda falha, como que o mercado venha acima de barras, para a gente tentar buscar exatamente essa falha de continuidade da máxima, ou seja, uma falha de rompimento novamente no preço. E o preço, eu não preciso de indicador para dizer que o mercado aqui está exatamente falhando acima de barra novamente, como ele falhou aqui, ó. Então, essa falha aqui diz que o preço ele não tem continuidade na movimentação de alta, e aqui a média móvel ela já tem uma proximidade exatamente próximo ao preço, ou seja, o mercado tem a maior probabilidade, quando falhar uma movimentação, buscar a extremidade posterior, mesmo superar aquela movimentação. E aí a gente tem um scalp de início, o preço sempre vai estar dentro da lateralidade ainda. Você tem um scalp exatamente no fundo dessa lateralidade, nas mínimas. E se caso o mercado tem um rompimento bem sucedido, como foi essa barra aqui, uma barra, a 13ª barra foi uma barra de rompimento, e com continuidade no preço, você deixa essa movimentação para um swing. É exatamente que o preço veio buscar dentro dessa movimentação, aí depois você tem que gerenciar, porque o mercado agora ele já está em um modo rompimento, em um modo sempre posicionado, um modo sempre vendido, tá? E aqui os novos gatilhos de entrada é onde você vai avaliar se o preço ele tem momento em dar continuidade com essa movimentação de alta. Por mais que seja um impulso mais forte, o mercado ele não vai reverter essa movimentação, visto que ele não tem uma lateralidade mais. Ele saiu de uma lateralidade e agora ele tem um movimento projetado para baixo aqui, ó, que foi atingido, e o mercado entra em outra lateralidade, ou simplesmente ele precisa de uma continuidade aqui, uma falha de L1, L2, para você buscar entender se o mercado vai reverter exatamente o preço ou não. E aqui o que a gente enxerga é que os compradores eles estão frágeis ainda no preço. O primeiro toque na média tem uma segunda falha, um novo gatilho de entrada, uma H3 para mínima a última mínima que o preço deixou aqui na barra 16, tá? E o mercado depois entra em uma lateralidade, rompe aqui esse pequeno canal, essa pequena bandeira aqui de continuidade no fundo desse movimento, um edge num período maior, tá? Não preciso colocar em um período maior, se eu colocar aqui no M15, eu vou ter mais clareza aqui dessa wedge aqui, ó. Mas eu entendo que isso aqui já tem um movimento de 3 puxadas aqui no preço, tá? Não precisa ser um movimento tão preciso, mas você já entende que o mercado perde a amplitude igual ele fez esse tipo de movimentação e entra no movimento contrário. E se caso o mercado volta para esse range aqui e supera essa máxima com um impulso forte, se ele começa a falhar exatamente na mínima, aqui temos uma reversão majoritária de tendência e o mercado vem buscar renovar essas máximas depois daquele impulso. Beleza, galera? Então, fica a dica aqui quando você tem um
um rompimento bem sucedido e também quando você utilizar a média móvel para te auxiliar nesses primeiros impulsos fora dentro de uma lateralidade. Beleza? Se você gostou do vídeo, começa a seguir esse perfil, ativa a notificação, curte ele, porque você recebe toda vez que tiver um vídeo novo no canal. Beleza, galera?